Bem-vindos ao nosso podcast Integrar. Hoje vamos explorar um tema fascinante e delicioso: a medicina do cacau. Sim, você ouviu muito bem. O cacau, além de ser um ingrediente fundamental para a produção de chocolate, também possui propriedades medicinais incríveis. Nossa convidada de hoje é Diana Reis, jornalista e artista, pesquisadora da medicina do cacau desde 2020. Entre formações e práticas de autoestudo com a medicina do cacau, foi se transformando. Se reconectou com a expressão artística, lançou sua primeira exposição fotográfica, se aproximou da dança, da pintura e da costura como forma de agradecer a essa jornada. Ano passado, ela peregrinou até a Guatemala para se conectar com a ancestralidade do cacau como medicina. E é de lá os primeiros registros de práticas de utilização do cacau para a saúde do corpo físico, mental e espiritual. Diana é guardiã da medicina do cacau e ensina outras pessoas a consagrarem o cacau como uma bebida sagrada e fortalecerem a conexão com a sua própria essência. Então hoje vamos descobrir juntas como o cacau pode ser utilizado para melhorar a saúde, reduzir o estresse e a ansiedade e até mesmo ajudar a prevenir doenças crônicas. Preparem-se para uma conversa rica e muito informativa. Amiga, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Obrigada. Obrigada pelo convite, Ale. É a primeira vez assim que eu aceito um convite como esse, de estar assim podendo falar, né, num espaço de comunicação. Eu já fiz cerimônias, né, já ensinei outras pessoas a consagrar medicina, mas aceitar, ensinar e falar um pouco da medicina em vídeo é a primeira vez. E assim, é um espaço de confiança esse. Eu acho que a medicina do cacau vem se expandindo, né, assim. E acho que assim, realmente eu aceito esse convite assim com honra e gratidão, porque eu acho que eu não estou aqui, né, por mim, mas porque realmente é um reflexo de todo esse processo que a medicina do cacau proporcionou na minha vida e que, na verdade, eu acho que eu me vejo como um instrumento de transmitir essa sabedoria que vem de muitos e muitos anos, né? Perfeito, amiga. Então eu me vejo como, na verdade, com essa missão de poder transmitir o que eu recebi. Sim, perfeito. Então, quando você falou aí no final, foi o quê? A pergunta? Prepare-se para uma conversa rica e informativa? Aí antes você perguntou que o cacau, como foi? Como assim a pergunta? Você falou... Diana é guardiã da medicina do cacau, ensina outras pessoas a consagrarem o cacau como uma bebida sagrada e fortalecem a conexão com sua própria essência. Certo. Aí depois você falou... Vamos descobrir juntas como o cacau pode ser utilizado para melhorar a saúde. Pronto. Eu acho que esse é um ponto super importante, assim, porque o cacau por si só, ele é um superalimento. Ele é considerado realmente pela nutrição como um superalimento. Sim. Agora, quando a gente vai tratar ele como uma medicina, trazendo ele por essa ancestralidade do povo maia, né, que dentro desses registros que os curandeiros utilizaram o cacau para essa cura do corpo físico, espiritual, mental, ele precisa ser trabalhado dentro de um campo cerimonial, dentro de um campo de intenções, né? Então, uma coisa é utilizar o cacau como um alimento, outra coisa é a gente trazer o cacau como uma medicina. Perfeito. Então, quando a gente vai trazer o cacau dentro desse aspecto de medicina, a gente tem um preparo diferente. Perfeito. Né?
E aí eu acho que a gente pode falar dessa coisa de, primeiro, olhar a origem. Que cacau é esse que a gente vai consumir? Eu acho que isso é muito importante, porque existe toda uma sombra, questões que passam em relação a produções de cacau que tem exploração de mão de obra. Então, jamais um cacau medicinal pode ser dessa origem. Sim, então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, um cacau medicinal, a gente precisa, quem trabalha com cacau medicina, precisa saber de onde vem esse cacau, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Sim, saber a procedência, né? Saber e é uma coisa que você sempre indica, né, com quem comprar, né, e às vezes você mesmo, como o Dio, às vezes compra bastante cacau, às vezes eu pego dela mesma, e isso é muito importante, amiga, isso que você falou, porque não é qualquer cacau que a gente vai oferecer, intencionar como um cacau cerimonial, realmente é um cacau feito de uma forma específica, com uma intenção específica na hora da plantação, na hora do cultivo, né, e isso tudo faz com que essa cerimônia, esse cacau medicinal, ele realmente tem efeitos terapêuticos, curativos dentro do nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual, né? Perfeito, Ale. E amiga, vamos começar com o que é a medicina do cacau, que você já trouxe um pouco, né? Mas eu gostaria que você falasse dentro da sua perspectiva, como é que você define a medicina do cacau hoje? Que você já trouxe falando um pouco como é o cacau, né? Que é um super alimento, mas como é que... Se eu pudesse definir, eu acho que é uma medicina de sustentação. Eu acho que ela chega para contribuir, para colaborar de acolhimento, para que a gente possa expressar a nossa essência. Então, ela vai chegar para cada pessoa de uma forma a colaborar nessa expressão do ser de cada um. Então, ela tem essa característica, eu vejo assim, nesse decorrer da minha experiência com a medicina do cacau, que são 4 anos de caminhada, que ela tem essa expressão, essa característica de sustentação, de colaborar, de contribuir, de acolhimento e de caminhar junto para a expressão do ser, da essência, de reconexão, sabe? Perfeito. Então, por isso que a medicina do cacau, ela é uma medicina que é uma medicina de relação, assim. Perfeito. Tem uma das pesquisadoras que eu estudo, que ela fala isso, né? Que é uma medicina de relação, que não é uma consagração pontual, que trabalha, que é importante a gente se relacionar, dialogar com a medicina, e que a gente precisa realmente dessa intimidade, né? Dessa disciplina com a medicina, de estabelecer rituais para que a gente possa ir vendo se revelar, né? Esses processos de cura, de limpeza. E eu sinto, amiga, como alguém que consagra, né? Através de você que me apresentou, né? Essa medicina, eu sinto que o nosso próprio corpo, ele nos pede. Quando a gente cria essa relação com a medicina do cacau, a sensação que eu tenho é que tem momentos da sua vida que a medicina, ela vai te ajudar de um ponto que sozinha talvez você não conseguisse, mesmo com muitas ferramentas que a gente utiliza de autoconhecimento. Então, a sensação que eu tenho é que tem momentos que eu preciso realmente abrir meu coração, abrir meu chakra cardíaco, aumentar inclusive a minha imunidade, né? Que é um chakra muito poderoso, o chakra do nosso coração. E a medicina trabalha especificamente dentro desse chakra. E eu sinto que é como se o meu corpo conversasse, pedisse. E eu já partilhei isso com você, então... Dio, ela tem muito essa consagração das luas. Eu acho isso muito lindo, assim. E eu sinto que no meu lugar, assim, de intenção, vem muito em momentos
de indecisão, em momentos que eu tô assim com alguns impasses, em momentos que eu tô celebrando realmente a vida. Então, são diversos os momentos que a medicina, ela me convida, porque a sensação que eu tenho é essa, que é de um convite. Então, é realmente uma conversa, um diálogo com essa medicina tão sagrada. E é como se a gente fosse... você sempre fala, escreva, amiga, depois que você consagra ou durante a consagração. E a sensação que eu tenho é que é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai ali escrevendo e parece que existem uns insights que vão existindo ali, vão trazendo para nossa consciência, né, coisas mais profundas. E aí, esses insights vão se conectando com aquele momento ou só lá na frente, sabe? Sabe quando você só se escreve ali e lá na frente é que aquilo pode ser que faça algum sentido ou não, mas que talvez você integre aquilo, né? Então eu acho um poder, assim, sabe, pra gente, para as coisas que precisam vir se revelarem através da gente. É uma medicina sutil, é uma medicina amorosa. Então eu acho que realmente é um lugar como eu compartilhei aqui, que se a gente utiliza nessa intenção, como você falou, a gente realmente pode ter uma ótima ferramenta para trabalhar a nossa saúde, né, como um Sim. todo. O seu depoimento é, como diz assim, o povo na Guatemala, muito rico. Mas nada melhor do que alguém que vivencia, porque você tem Exatamente. muita propriedade a partir Uhum. dessa vivência que você tem Exatamente. feito com a medicina. É muito bom. Então, assim, não sei se o público em casa, né, que está assistindo ou onde estiver, né, tá podendo entender realmente do que é a Uhum. medicina, se todo mundo já conhece. Mas eu trouxe aqui um pouquinho do cacau, né, para mostrar. Quando você pergunta a medicina, a gente falou desse aspecto da Sim. medicina, desse campo, Uhum. né, que ela toca nessa, mas a medicina mesmo que ela é o cacau, né, que é essa pasta que é feita do fruto apenas. Então a medicina é o fruto do cacau feito a Sim. partir da fermentação de forma intencionada, de forma cuidadosa, de forma respeitosa. Uhum. Então, a partir desse lugar de respeito, de cuidado, nasce a medicina. E aí se trabalha todo esse campo espiritual, porque existe essa ancestralidade, né? Esse campo cósmico do cacau que reverbera, né? Existe toda essa egrégora que vai dando esse aspecto, todo esse trabalho que a gente consegue realizar. Perfeito. Né? Eu acho que seu depoimento é muito rico mesmo, Sim. assim, Uhum. de uma vivência prática, né? Sim. E de você tem muita verdade nisso que você traz. E como você se tornou guardiã do cacau? Me conte. Eu fui fazer uma vivência em Terramirim, que é um centro xamânico de luz, em Simões Filho, na Bahia, que é conduzido pela xamã Alba Maria, e uma vivência chamada Nós Lua, e lá a gente experimentava algumas práticas xamânicas, e dentre elas tinha a medicina do cacau. E foi uma vivência muito forte para mim. Então, assim, foi uma coisa que tinham várias mulheres, e para mim foi de uma forma, assim, muito tocante. Tipo, eu entrei num processo que é como se há muito tempo eu quisesse tocar nesse lugar da minha, da minha alma, que eu cheguei com cacau, assim, depois que eu consagrei a medicina. E aí eu disse, eu preciso entender o que é isso. E aí, nada evolutivo é com a xamã, ela falou, vá, invista, pesquise, e eu fui. E aí não parei mais, continuei, né? Fui fazer imersões na Costa do Cacau, fiz feitio da medicina na Pedra do Sabiá, fiz formações online em São Paulo,
fiz mais formação presencial em Terramirim, fiz outras formações, viajei para peregrinação na Guatemala, né? E continuo fazendo os estudos de práticas com a medicina do cacau. Ensinei várias pessoas a consagrar a medicina dentro desse aspecto, né? Sim. De sagrado. E continuo aprendendo e ritualizando com essa medicina que é uma companheira. Exatamente. E você falou do ritualizar com essa medicina que é uma companheira. É muito interessante que cada ritual, ele nos conecta a algo muito único, né? Tanto o ritual individual da gente, quanto os em grupos, né? Você pode falar um pouquinho mais dos rituais em grupo, Dio? Eu acho que são tão ricos, assim, né, os rituais em grupos. Eu participei de alguns e, sinceramente, tem todo um poder da gente no individual, nesse estudo nosso. Mas quando a gente tá em egrégora, quando a gente tá com outras pessoas, tem uma força, né? Fala um pouquinho mais, amiga, desse lugar dos grupos, assim, dessa medicina em grupo. Tem. Tanto da sua experiência, quanto Certo. como usuária, quanto facilitando os grupos. Quando você perguntou, me veio muito esse aspecto que você falou do poder, me veio muito esse aspecto da canalização, porque fica evidente que existe uma força maior que quer se manifestar. Então, eu acho que isso mostra que quando a gente está reunido em grupo por uma intenção maior, né? Algo se revela, assim. Então, existe muita sincronia. Eu acho que essas cerimônias em grupo me mostram que existe, que a gente é um canal da energia divina e que a gente não está ali em grupo por um acaso. Então, eu acho que uma coisa que fica muito evidente para mim é isso, assim, a questão dessa força, né, de transformação, de que tá assim, eu acho que talvez seja isso, que seja o mais importante ser dito, né, que o universo está trabalhando para que a gente esteja junto se curando, assim, sabe? Eu sinto isso, e que, por exemplo, quando eu vou conduzir, eu sinto que eu recebo muita coisa, assim, que eu sou um canal, tipo, tá para além de mim, assim, aquilo que vem realmente eu estou a serviço. Perfeito. Existe uma troca ali, né, muito linda, né? Eu acho que o grupo realmente tem uma potência muito grande, sabe? Tem. E que às vezes a gente trabalha muito esse individual, mas quando a gente tá no grupo, é uma força, né? É uma força, assim, muito linda mesmo. Muito linda. Eu convido vocês, né, a participarem ou de um grupo facilitado por Dio ou nas suas cidades. E vale muito a pena mesmo essa experiência. E Dio, me fala como é que funciona o seu atendimento na medicina do cacau. Meus atendimentos, assim, funcionam de forma muito espontânea. Então, quem me procura hoje, eu realizo atendimentos aos finais de semana. Então, pode me procurar nas redes sociais e a gente agenda um atendimento. Eu faço também mentoria para quem quer fazer a consagração da medicina do cacau, quem quer aprender a fazer e ter essa prática no dia a dia. E uma coisa que foi algo que se revelou muito para mim, é algo que eu quero trazer isso de forma mais objetiva para as pessoas, é a junção do cacau com a arte. Então, trazer atendimentos com a expressão artística. Então, isso ainda não está uma coisa muito formatada, mas é um desejo meu de poder colaborar nesse sentido, sabe? Então, de contribuir com a expressividade, que é algo que o cacau me traz. Então, é isso, assim,
eu acho que quem tiver interesse em poder aprender mais sobre a medicina do cacau, inclusive assim, eu trouxe isso aqui, ainda não falei, mas basicamente é como a gente faz, né, como se fosse um mexedor, né, assim, na minha cabeça. chama molinins, né, Molinins. que isso aqui é uma forma de mexer a medicina assim, de forma ancestral, né, então a gente coloca aqui a medicina que eu mostrei, né, e coloca a água quente e faz de forma intencionada esse preparo, né, da bebida. Sim, perfeito. E uma coisa que você falou no início que eu acho que vale muito a pena a gente reforçar aqui, que não é só sobre beber a medicina. Eu acho que na nossa vida como um todo é muito importante a gente entender que as intenções, elas constroem muito mais esse lugar de saúde, esse lugar de autoconexão, esse lugar de autoamor, de autocompaixão. Então, qual é a minha intenção com isso aqui, né? Qual que é a minha intenção procurando o DIU? Qual que é a minha intenção procurando essa medicina? E isso é para tudo na nossa vida, porque quando a gente intenciona, tem um poder diferente, né? Aquilo já tem um poder, né? Aquela medicina já tem um poder, mas a minha intenção ela potencializa, né? E o que se revela às vezes é muito diferente do que eu gostaria que fosse, né? E essa questão da arte que Dio trouxe, eu acho que através da medicina e das suas conduções, né, nos nossos encontros individuais, nos nossos encontros em grupos, eu lembro que você sempre falava, Ale, se conecta com o que se revela, né? Com o que seu corpo pede. E muitas vezes eu entrei, assim, em processos sozinha, em processos quando eu digo, tipo, de dançar sem parar, sabe? Tipo assim, de dançar e sentir que meu corpo, ele tava se curando de algo, sabe? Então, assim, a arte, seja numa pintura, seja numa fotografia, seja numa dança, seja no escrita, no que for, é algo que revela coisas do nosso inconsciente e é muito poderoso. Muito, muito poderoso mesmo, assim. Então, a intenção, ela realmente é algo fantástico, né? Sim. Muito fantástico. E acho que uma coisa interessante também, além disso que você fala, é assim, que a gente também trabalhar esse impulso do imediatismo, né? Porque a gente é muito estimulado para ter respostas imediatas e ter ser recompensado de forma imediata. Perfeito. E quando a gente vai para esse campo de trabalho, né? E quando a gente vai trabalhar com a nossa essência, a gente tem que pensar que as coisas não são imediatas, né? A gente precisa ter essa clareza de que a gente precisa ir para esse lugar, né? Que não é tipo o imediatismo leva a gente para fora da nossa essência, tende a levar a gente para, então, assim, esse trabalho de intenção é um trabalho desse cuidado, de cuidar da nossa essência, de cuidar da nossa... E nem achar também que é aquele lugar que vai para as mirações, né? Que às vezes a pessoa acha, Sim. não, eu vou consagrar uma medicina, então eu já vou para as mirações. Sim. E assim, gente, perfeito. Não, e sabe por que não eu venha faço? para esse lugar. E sabe o que eu faço questão de trazer o cacau justamente por isso? Porque quem não conhece às vezes acha que é uma bebida alucinógena e é o fruto, entendeu? Então assim, é o fruto puro, limpo da natureza, é pura medicina da floresta. Super seguro, Super. né? Pessoas que são intolerantes podem tomar, intolerantes à lactose, que eu digo, porque é só feito com água ou com chá. Então, assim, é uma bebida realmente super saudável. É uma bebida, assim, que não tem nenhum conservante, nada disso, né? Sim. Gil, você tem mais alguma coisa, assim, para trazer para os meus telespectadores? Só esse lembrete mesmo, sabe? De quem já começou a consagrar medicina, que lembre desse cuidado, né?
com o respeito, né, de Sim. cuidar desse ambiente que se consagra, de cuidar da medicina que você, porque a medicina vai tratar você como você trata ela. Perfeito. Então acho que Perfeito, que lindo. essa é uma frase que uma das mestras que eu aprendi, né, e aprendo com ela, que é June, então ela fala isso e essa é a mais pura verdade. Então a gente precisa ter esse respeito, né, com a medicina, porque é isso, desde saber qual é o cacau que a gente está trazendo, né, como está sendo esse plantio, até o ambiente que a gente está consagrando, limpando energeticamente, limpando fisicamente. Então, quem está começando a fazer as consagrações de cacau, que não entrar nesse oba-oba, que entrar nesse campo do sagrado, é um campo de respeito, é um campo de intenção. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu acho que eu deixaria de finalização, assim como a gente está tratando de uma medicina muito sutil, é quem está iniciando, tem um caderninho de registros. Então, registrar, depois que consagrar, fazer o registro das suas, dos seus insights. Então, eu deixaria isso como uma dica valiosa, que me ajuda muito. Muito valiosa. E eu agradeço muito, amiga, por você ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Te amo muito, muito também. mesmo. E vocês gostaram desse conteúdo, gente? Já me fala aqui nos comentários. Curtam, compartilhem com quem você acha que vai fazer a diferença. E não esquece de seguir, tá? O nosso podcast Integrar. Aqui no YouTube, no Spotify. E seguir a gente lá nas redes sociais, tá? Beijo grande e até mais.